Muito bem, a nossa meditação de hoje é sobre a Virgem Maria. Nós sabemos que Maria, ela é caracterizada por extremos, né? E eu não quero falar de um extremo, eu quero estar tentando colocar um certo equilíbrio, porque nós não podemos negligenciá-la ou relegar a ela uma posição inferior àquela que as Escrituras dão sobre ela. Ou seja, ela deve ocupar em nosso pensamento a mesma posição que ela ocupa nas Escrituras. Nada além, mas temos que também tomar cuidado para não irmos aquém daquilo que ela realmente foi. Então eu gostaria de tomar como referência aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. O texto fala que um anjo foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem que se chamava José. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o fato de que ela morava em Nazaré, a mesma cidade aonde Natanael mais tarde vai deduzir que não pode sair nada de bom de lá. Uma cidade de menos de 20 mil habitantes, uma cidade totalmente corrupta, era um canteiro de corrupção, uma cidade violenta, mas era ali aonde residia, aonde morava essa camponesa, essa moça chamada Maria. A segunda coisa que eu gostaria de destacar sobre ela, que quando o anjo aparece, no versículo 28, fala que entrando o anjo aonde ela estava, ele vai dizer a ela assim, a saudação: alegra-te muito, favorecida do Senhor, o Senhor é contigo. Então veja bem, aqui nós vemos um pouco do caráter dessa moça. Porque o anjo não está falando algo que ela se tornaria, mas o anjo está falando, fazendo uma declaração de algo que ela era, do caráter dessa moça. Tanto que no versículo 30, ele vai dizer assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, tu és dotada de graça. Então não é algo que ela se tornou. A outra coisa que eu acho interessante aqui, está no versículo 29 sobre Maria, é que o texto fala assim, que quando ela ouviu aquela saudação, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo, o anjo fala a ela, o versículo 29 vai dizer, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Você percebe que ela não fica impressionada, perturbada, perplexa com a aparição de um anjo em sua casa, mas ela fica perturbada, ela fica perplexa com a saudação do anjo. Ou seja, ela era inconsciente daquilo que ela era. Ela não fazia as coisas para ser, ela era dessa forma. E ela fica impressionada com a saudação, aquilo que o anjo falou sobre ela. E daí ela vai falar assim, eis que conceberá, o anjo falando para ela, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, olha o que Maria diz. Então disse Maria ao anjo, como será isso, visto que não tenho relação com homem algum? Aqui ela traz o problema biológico, que é um problema que até hoje é discutido. Interessante que foi exatamente Maria a primeira pessoa a trazer esse problema. Como será isso, visto que eu não tenho relação com nenhum homem?
E o anjo, por isso que nós precisamos crer nas Escrituras. Qualquer pessoa que não crê nas Escrituras não vai também crer no milagre, né, do que aconteceu aqui, não vai crer. Porque é o próprio anjo quem responde a Maria. Ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o anjo responde uma segunda pergunta que Maria não fez. Porque como será isso? Como que pode nascer uma pessoa sem pecado de uma mulher? Como que isso pode acontecer? Então o anjo responde a segunda pergunta. Por isso também, o anjo fala, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então ele responde tanto a questão, o problema, né, como que vai nascer o filho de uma virgem, de uma mulher que não teve relação com homem algum, e como que essa pessoa que vai nascer dessa mulher será sem pecado. E o anjo responde que ele será filho de Deus, por isso que ele não terá pecado. Depois, nós podemos seguir um pouco adiante, o anjo vai falar para ela sobre Isabel, que Isabel já está no 6º mês de gravidez, tal, daquela que era considerada estéril, mas para Deus não é impossível. E ela sai de Nazaré e ela caminha uma longa distância. Eu poderia até citar aqui os quilômetros, mas é algo absurdo a distância que essa moça andou, né? Por isso eu vou me limitar a dizer que era uma longa distância, porque muitos não acreditariam a distância que essa moça andou até a casa de Isabel. E por que ela fez isso? Aqui eu aprendo uma lição muito grande, que as coisas espirituais só são compreendidas por pessoas espirituais. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Né? E ela sai da sua casa e ela vai lá na região montanhosa, uma cidade de Judá, na casa de Isabel. Porque Isabel compartilhava da mesma experiência espiritual que ela e ela compreenderia. Porque nós não podemos fugir do fato de que a vida de Maria, toda a vida de Maria, esteve sob suspeita. Por isso que você vai encontrar, fala assim, não somos bastardo, falavam para Jesus. Né? Não somos bastardos. Então sempre foi sobre suspeita. E como que ela ia explicar isso em Nazaré? Como que ela ia conviver com esse segredo e com essa grande revelação que Deus fez a ela? Como? Então ela ficou refugiada por 3 meses na casa de Isabel. Depois, eu vou pontuar aqui algumas coisas na vida dela, algumas aparições de Maria. Nós vemos, depois que foi feito tudo que deveria ser feito com Jesus, a apresentação e tal, nós vemos limitações na vida dessa mulher. Ela era uma mulher, era uma santa de Deus, era uma mulher que no meio da impureza ela se conservou pura, no meio de limitações ela irrompeu essas limitações, né? Ela teve uma vida acima, né? Não porque ela fazia para ser, ela fazia porque ela era uma mulher bem-aventurada, uma mulher santa, né? Uma mulher escolhida por Deus, mas teve suas limitações. A Bíblia também ela vai revelar sobre a incompreensão imperfeita de Maria. Você percebe quando os pastores chegam e contam sobre o coro de anjos, fala que ela ficou, aí no texto, o texto vai dizer lá em Lucas capítulo 2, versículo 19, que ela guardava essas palavras no seu coração. Quando é dito que uma espada atravessaria a alma de Jesus, fala que ela ficou admirada. E aqui também nós temos, quando o menino Jesus ficou lá em Jerusalém no meio dos doutores, né? Eles estavam voltando para Nazaré e eles acabaram perdendo Jesus e eles procuram e alguns dias depois eles encontram Jesus. E Maria vai falar assim, eu e teu pai ansiosamente te procurávamos. E você vai ver que ele responde aqui no versículo 49 do capítulo 2, ele vai responder assim, por que me procuráveis?
não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? Então você veja que Maria, ela tinha ainda ela pensava muito no sentido assim humano das coisas, né? E você vai ver que nunca, você não vai achar nas escrituras em nenhum lugar onde Jesus chama Maria de mãe. Você não vai encontrar isso. Daí nós vamos lá, 18 anos depois desse episódio aqui, onde ele fala que estava na casa do seu pai, 18 anos depois nós novamente vamos estar em Caná da Galileia. Jesus agora, já com 30 anos de idade, é onde ele começa seus milagres. Você vai ver que quando acaba vinho, Maria procura Jesus e fala: eles não têm vinho. E ele vai responder assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. É claro que ele não está falando que não está chegada a hora de operar milagres, porque se for assim ele não teria feito o milagre da transformação da água em vinho. Isso é outra coisa que ele está dizendo, mas isso fica para uma outra ocasião. E aqui nós vemos que o que na verdade, ainda que muitas pessoas tentem dar uma explicação sobre isso, tentem criar uma série de coisas, mas o que de fato as escrituras dizem ali é que Jesus fala que não estava mais ligado a Maria em nenhum aspecto mais, em nenhum aspecto. Depois nós vemos Maria novamente, quando Jesus já estava morando em Cafarnaum, você vai ver que ele está pregando numa casa e Maria sobe, né, no intuito de prender Jesus. Né? Ela achou que Jesus não estava bem. Jesus não estava bem do juízo, né? Porque foram falar para ela que Jesus estava o dia inteiro em casa, né? E ela então vai procurar Jesus no sentido de prender Jesus.